Pessoal, boa tarde. Muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui na UFG, Faculdade de Medicina, no Telesaúde Goiás. Vou me apresentar para vocês, tem gente que ainda não me conhece. Eu sou Jeane Araújo, psicóloga e psicoterapeuta. De manhã trabalho na Secretaria Municipal de Educação em Aparecida de Goiânia, na Escola Municipal Parque Santa Cecília. Lá eu sou professora de artes e psicóloga. À tarde eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, num local maravilhoso chamado CIPED. Lá é um centro especializado em crianças e adolescentes, sou psicóloga, especialista em crianças e adolescentes. À noite eu tenho consultório particular e ministro aulas de graduação e pós-graduação também. Amo o que eu faço, se eu nascesse de novo seria psicóloga e professora outra vez. Sejam todos muito bem-vindos. As perguntas podem ser feitas durante a aula ou no final, né? No final eu sempre deixo todos os meus dados, WhatsApp, e-mail, tudo que vocês precisarem aí para entrar em contato comigo, tá aí na minha aula, tá bom? Então podem mandar recados, podem tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? E é muito importante para mim depois você me mandar um recadinho se essa aula ajudou você em alguma questão, tá? No tema de hoje, nós iremos falar então sobre ansiedade e depressão na adolescência. É um tema que tem nos preocupado muito. E antes de eu ministrar essa aula para vocês, eu pergunto, né, para as equipes de PSF, para os nossos profissionais de saúde, para a população em geral, quais os temas que as pessoas gostariam de ouvir. E esse foi um dos temas mais requisitados, ansiedade e depressão na adolescência. Então vamos lá para mais uma aula. Sintam-se em casa. Primeira coisa, eu creio que a maioria das pessoas que estão me assistindo aí do outro lado da telinha são pessoas adultas, acima de 18 anos, né? Então a pergunta vai para vocês agora, principalmente os adultos. Por onde andam os nossos pensamentos, os seus pensamentos? Então, segundo Freud, o pensamento é o ensaio da ação. Por que que eu comecei a fazer essa pergunta, né? Veja bem, eu estou 24 horas rodeada por adolescentes. Eu tenho filho adolescente, eu tenho afilhados adolescentes, sou professora de adolescentes e psicóloga de adolescentes. E sou apaixonada por nossas crianças e nossos adolescentes, certo? Então, veja bem, o que eu tenho percebido muito, principalmente em relação aos pais de adolescentes e à família dos meus pacientes adolescentes. Nós adultos, na grande maioria das vezes, estamos com mais problemas do que os nossos adolescentes. Como assim? Explica melhor isso. Vou tentar explicar melhor isso para vocês. 90% dos adolescentes que chegam para eu atender, tá? Na clínica, né? Na psicologia clínica, na psicoterapia, quem precisa de terapia, pessoal? Os pais. Os pais andam depressivos, os pais andam extremamente ansiosos, alguns com transtorno bipolar, síndrome do pânico. E aí? Né? E aí que se nós adultos não estivermos bem emocionalmente, como é que nós vamos cuidar das nossas crianças e adolescentes? Então a minha primeira reflexão de hoje é essa. Por onde andam os seus pensamentos? Você, uma pessoa adulta, que está cuidando dos adolescentes, seja filhos, afilhados, pacientes, vizinhos, amigos, né? Como é que você faz se você não está emocionalmente bem? Então precisamos primeiro arrumar a nossa casa, arrumar o nosso eu interior. Você precisa buscar o seu equilíbrio emocional para depois ajudar o outro, tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. E se nesse momento você que está aí do outro lado da telinha está precisando de ajuda, busque a ajuda profissional. Com quem que você vai buscar ajuda profissional? Em relação à saúde mental, com psicólogos e psiquiatras. Nós somos especialistas na saúde mental.
os neurologistas também, né? Então vamos lá. Vamos começar então com algumas reflexões saudáveis. Primeiro, como está a sua, a minha, a nossa saúde mental no momento? Segundo, eu sei diferenciar tristeza de depressão? Há uma diferença muito grande e as pessoas normalmente não sabem essa diferença. Hoje nós iremos falar aqui, tá? Por onde andam os meus pensamentos? Por onde andam os meus sentimentos? Por onde andam as minhas ações? Tem gente que sente A, pensa B e age C. Tem gente que age sem pensar. Tem gente que pensa e não age, tá? Então nós precisamos sentir, pensar e agir em uma mesma direção. Será que diante de tanta turbulência, será que diante de uma das maiores pandemias que o mundo já viu, que é a Covid-19, como é que está a nossa saúde mental? Gostaria que você fizesse essa reflexão agora comigo, tá? Quarta questão, eu já tive crises de ansiedade? Quinta questão, a ansiedade crônica pode levar à depressão? Uma pergunta que eu ouço demais no consultório e a gente vai responder hoje durante a nossa aula. Questão de número 6. Os meus pensamentos estão focados no passado, no presente ou no futuro? Porque nós vamos estudar aqui hoje e vamos aprender, para quem ainda não sabe, que a pessoa que vive muito no passado, ela tem uma tendência maior a ter depressão. A pessoa que vive no futuro e muito preocupada com o futuro, né? Aquela preocupação excessiva, ela tem uma predisposição maior a ter crise de ansiedade. Então nós precisamos viver no aqui e no agora, no momento presente. O passado é importante? Muito. O futuro é importante? Também. Mas o mais importante para nós hoje é o aqui e o agora, é o momento presente, tá? Questão de número 7. Quais são as possíveis causas da depressão e crises de ansiedade? Oitava. O que posso fazer para ter mais qualidade de vida? Para ter mais saúde emocional? Para ter mais equilíbrio emocional? 9. O que posso fazer para ser cada dia mais feliz? 10. O meu estilo de vida interfere na minha imunidade e no meu bem-estar físico e psicológico? Como é que está a minha imunidade hoje? Tá bom? Então, no decorrer das aulas, da aula de hoje, nós iremos tentar, em conjunto com vocês, responder, no mínimo, essas 10 questões, ok? Vamos prosseguir então. Transtornos mentais. O que vem a ser transtornos mentais? Pessoal, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, entende-se como transtornos mentais e comportamentais as condições caracterizadas por alterações doentias de pensar ou do humor e do comportamento associada à angústia expressiva ou deteriorização do funcionamento psíquico global. Um comportamento anormal ou um curto período de anormalidade não significa que uma pessoa tenha um transtorno mental ou um transtorno de comportamento. Então, isso é importante a gente deixar bem claro, tá? Para que seja considerado um transtorno, esses comportamentos devem ser persistentes, ou seja, geralmente eles têm que durar aí mais de 6 meses, tem que ser algo contínuo e causar certa perturbação funcional no indivíduo ou na família, porque o que eu tenho percebido muito nesses 35 anos de prática clínica é que o indivíduo que está doente, às vezes ele não percebe, mas a família percebe. Os amigos percebem, ou seja, as pessoas que estão
né, à volta do indivíduo, percebe que ele está muito doente. Outra coisa é a negação, né? Às vezes o indivíduo até percebe que ele está doente, mas ele não quer aceitar aquilo. Então, ele nega. Nós vamos ver isso durante a aula também, ok? Vamos lá. Será que as pessoas estão adoecidas? O que vocês acham? Vamos lá. Tudo que eu falo aqui é cientificamente comprovado, tá, pessoal? Então, veja só. Em uma pesquisa feita em 2008, né, que já tem alguns anos, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, olha, presta atenção nesses números. 23 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno mental. É um número altíssimo, cerca de 12% dos brasileiros. E pelo menos 5 milhões, ou seja, 3%, sofrem com transtornos mentais graves e persistentes. Apesar da política de saúde mental priorizar as doenças mais graves, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar, as doenças mais comuns em atendimento de saúde mental são a depressão, a ansiedade e o transtorno de ajustamento. Talvez por isso que a população pediu para mim, Jeane, por favor, fale sobre ansiedade e depressão, principalmente nos nossos adolescentes. Por que isso? Respondo agora para vocês. Porque depois da pandemia da Covid-19, esse número aumentou demais. Aumentou de forma significativa, inclusive em relação às nossas crianças e adolescentes. São números realmente que nos preocupam de forma assim assustadora. Então vamos focar agora em transtornos mentais na infância e na adolescência. Vejam só, transtornos mentais são frequentes na infância e adolescência, 12,7% entre indivíduos de 7 a 14 anos. Vários fatores estão envolvidos no surgimento, fatores genéticos, tá? Fatores ambientais e fatores sociais. Esses transtornos causam sofrimento ao indivíduo e também sofrimentos a todas aquelas pessoas que convivem com eles, né? Família, amigos, escola, todo mundo sofre junto ali, tá? Esses transtornos causam sofrimento ao indivíduo e com todo mundo que convive, igual eu falei. O tratamento adequado pode levar à melhoria dos sintomas e à melhoria não só da qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes, mas, conforme eu já falei, uma qualidade de vida melhor para a família. Porque quando existe alguém doente na família, a dinâmica familiar, a rotina familiar, ela muda completamente, tá bom? Os sintomas mais comuns e semelhantes na maioria dos transtornos mentais em crianças e adolescentes incluem irritabilidade, comportamento despreocupado, eu não estou nem aí se eu tirei 0 nas provas todas, estou nem aí, eu só quero ficar no meu quarto, no meu celular, não quero ver ninguém, não quero sair, me deixa, né? O meu filho mesmo um dia falou para mim, eu falei, meu filho, você já fez as tarefas, já estudou? Ele, mamãe, ó, vê se me erra, me deixa quietinho no meu canto, no meu quarto. Então a gente ouve muito isso dos alunos, dos pacientes, dos filhos, né? Dos adolescentes de um modo geral. Aquela despreocupação, se tirou 0, não está nem aí, não quer estudar, não quer fazer tarefa, só quer ficar no tal do celular, dos jogos, no quarto, de preferência com a cortina fechada. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Explosões frequentes. Nossas crianças e adolescentes estão bem, de repente, por nada, eles explodem. E nós adultos estamos também com um comportamento muito parecido, né? Isolamento social, que eu acabei de explicar. Muito tempo no quarto, no celular, nos jogos, nas redes sociais. Isso nós já vimos aí em aulas anteriores que causam vários problemas. E aí vem o que em seguida? As reclamações físicas, dor nos olhos, dor na coluna, dor no joelho, dor de cabeça, tá? Então as reclamações físicas também são frequentes, ok? Como é difícil de identificar os transtornos mentais em crianças e adolescentes, é necessário avaliar os prejuízos funcionais apresentados
que são indícios contundentes. Os prejuízos funcionais são as dificuldades de se realizar atividades do dia a dia, como relações interpessoais, que antes ele estava bem, ela estava bem, agora não consegue se relacionar mais. Escola, que estava bem, de repente as notas caem de uma vez. Lazer, gostava de sair com os pais para ir para clubes, assistir um filme, um shopping e tal. Hoje, não querem saber de nada, e etc. Tá? A seguir, então, gente, focaremos em 2 transtornos muito comuns em nossas crianças e adolescentes, que é a depressão e a ansiedade. Nós sabemos que os transtornos mentais vão muito além disso, que as nossas crianças, adolescentes e nós adultos, não é? Muitos de nós estão sofrendo muito além de depressão e ansiedade. Mas como nós temos aí no máximo 50 minutos de aula, então hoje nós focaremos em depressão e ansiedade, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro, tá? É que depressão, pessoal, não é simples tristeza, não é desânimo, mau humor, fraqueza de caráter, preguiça, falta de vontade, falta do que fazer, falta de fé, tá? Então a gente recebe crianças e adolescentes no consultório, que o pai e a mãe entram, e às vezes um dos dois, né, apresenta uma labilidade emocional muito maior do que as nossas crianças e adolescentes, e fala pra gente, ó, esse menino tá com preguiça, doutor. Esse menino não tem caráter, esse menino tem que virar homem, né? Esse menino não tem vontade, esse menino não tem o que fazer. Vou colocar ele para carregar a caixa lá no Ceasa o dia inteiro no sol quente para você ver se ele não melhora. Esse menino não tem fé em Deus. Cuidado, tá? Cuidado. Depressão não é nada disso. Depressão é um caso sério, é uma doença que exige cuidados, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês, as pessoas não sabem diferenciar tristeza de depressão. Quais são as principais diferenças? Veja bem, vamos dar um exemplo. Se eu perdi minha mãe, se a minha mãe faleceu, é claro que eu vou entrar numa tristeza. Aí qual seria a diferença da minha tristeza para a depressão? Se eu fico uma semana muito triste, gente, eu estou vivenciando um luto. A minha mãe faleceu. Eu estou em tristeza profunda. Isso é tristeza. Isso não é depressão, tá? Se eu conseguir elaborar o luto, seja numa semana, 2 semanas, um mês, voltar depois às minhas atividades, seguir minha vida, eu tive uma tristeza. E essa tristeza teve uma causa muito séria, tá? Tem pessoas que perdem o emprego e entram em tristeza. Tem pessoas que perdem, né, o seu namorado, a sua namorada, um casamento, tá? O filho, o único filho casa e vai embora, que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Claro que vai ter uma tristeza. Isso é tristeza, gente, isso não é depressão. Então a tristeza, ela tem um motivo. E ela é passageira. Agora, a depressão não. A depressão, ela é uma tristeza profunda, às vezes sem um motivo aparente e que dura por muito tempo, tá? Aí quando eu estou ministrando essa aula, alguns alunos perguntam assim, tá, vamos imaginar que a sua mãe faleceu, doutora. Você ficou 15 dias numa tristeza profunda. Isso pode se transformar numa depressão? Pode. Se eu não conseguir elaborar o luto, se eu não buscar tratamento, pode se transformar numa depressão sim, tá? Vocês entenderam a diferença? Então vamos lá? Tristeza tem um motivo e ela é passageira. Depressão nem sempre tem um motivo aparente e ela é mais prolongada, ela é mais profunda, tá? A diferença é essa. Depressão vamos lá, é uma doença silenciosa que pode afetar pessoas de todas as idades, inclusive as nossas crianças e nossos adolescentes, e requer muito cuidado. Requer tratamento especializado. Repetindo, quem cuida de saúde mental? Psicólogo e psiquiatra. Infelizmente, muita gente vai em tudo
Só quando está no fundo do poço, que vê que tudo que procurou não funcionou, aí sim vai no psicólogo e psiquiatra. Sofre muito antes de procurar o psicólogo e psiquiatra. Então eu quero deixar bem claro para vocês que não tem nada de errado em procurar um psicólogo e um psiquiatra, tá? Quem procura psicólogo e psiquiatra são pessoas doidas, né? Não. Eu costumo dizer que doidos são aqueles que estão lá fora, né? Em sofrimento, fazendo sofrer um monte de gente e fica usando carapuça e fica negando a doença, não quer aceitar, não quer tratar, não quer procurar um psicólogo, não quer procurar um psiquiatra. Aí sim, eu me preocupo, tá? Então a depressão caracteriza-se por um conjunto de sintomas que provocam um profundo sofrimento psíquico, o que por sua vez leva a alterações comportamentais. A pessoa deprimida, ela sente-se infeliz, inadequada, incapaz de lidar com as suas demandas da vida, sem esperança nenhuma e sem futuro. Ela precisa de ajuda. Quais são os sintomas principais? Tristeza e abatimento intensos e prolongados, conforme eu já falei. Crise de choro, sem motivo aparente. Então, qualquer coisa ali, a pessoa está chorando. Perda de interesse pelas atividades corriqueiras que gostavam de fazer. Apatia, inércia, desânimo, fadiga, isolamento e pensamentos suicidas. Esses são os principais sintomas da pessoa que está com depressão. Esses sintomas, eles podem trazer sintomas secundários. Quais são os sintomas secundários? Pessimismo em relação ao futuro, insegurança e medo, autoestima e autoconfiança bastante reduzidos, sentimento de culpa e de inutilidade, não sirvo para nada, eu sou um Zé Ninguém, se eu morrer vai ser melhor, ninguém vai sentir minha falta, vai ser um a menos para dar problema, né? Irritabilidade. A pessoa está bem, de repente, vem com uma irritabilidade que quem está perto fala, nossa, mas como assim? A pessoa estava tão bem, de repente está irritada dessa maneira? Pois é. Dificuldade de concentração e atenção, falhas de memória, alterações do sono e alterações do apetite. Ou come demais ou come de menos, tá? Vamos lá. Quais são as causas? As causas podem ser hereditárias, físicas, emocionais, externas ou tudo isso junto e misturado, ok? Forma de depressão. Nós temos a depressão leve, que é chamada de distimia. Nós temos a moderada, né, que é a distimia crônica. Nós temos a grave, que é a unipolar e bipolar. Temos a psicótica, temos a reativa, que é a pós-traumática, perdas afetivas importantes, mudanças radicais de vida. As sazonais, que é a depressão pós-parto, menopausa, aposentadoria. Temos as depressões orgânicas e temos também a depressão senil. E voltando aí à depressão em crianças e adolescentes, né? Falamos de um modo geral, porque muitos adultos estão me assistindo e se perguntando, será que eu estou numa crise de depressão? Será que eu estou entrando numa depressão? Meu Deus, será que a minha depressão já é crônica? Então eu falei um pouquinho também para nós adultos para tirar essas dúvidas, tá? Então vamos novamente focar nas crianças e adolescentes. Depressão em crianças e adolescentes é um transtorno muito sério, tá? Chama a atenção aí dos pais, das mães, dos cuidadores, dos tios, tias, madrinhas. Dê uma olhada com carinho nas crianças e adolescentes que estão à sua volta, tá? Então, repito, depressão em crianças e adolescentes, também adultos, é um transtorno sério, está aumentando num número assustador nos últimos anos, principalmente depois da Covid-19. Calcula-se que 2,5 das crianças e 8,3 dos adolescentes podem apresentar depressão a qualquer hora. E até 7% desses adolescentes deprimidos podem cometer suicídio. Então fique de olho nas suas crianças, nos seus adolescentes.
Os sintomas comuns da depressão em crianças e adolescentes incluem tristeza frequente, persistente ou choro, diminuição do interesse em atividades agradáveis. Antes gostava de andar de bike, de jogar bola, de nadar, de passear com os pais, agora não quer fazer nada disso mais. Isolamento social ou uma comunicação muito pobre. Conforme eu já falei, só querem ficar no quarto, se trancam no quarto, quarto escuro, não é, cortina fechada, não quer falar com ninguém, não quer comer, só quer ficar no celular, nos jogos, né? Amigos virtuais, namoros virtuais, muito cuidado com isso. Quantidade incomum de tempo só, aumento da irritabilidade, conforme eu já falei, da raiva e da hostilidade, né? Estão desenvolvendo muito o famoso TOD, transtorno opositor desafiador. Reclamações físicas frequentes, conforme eu já falei, baixa autoestima e muita culpa. Então, muito cuidado. Eu quero chamar a atenção de vocês porque um número grande das nossas crianças e adolescentes estão se cortando. Então, nós tivemos, há um tempo atrás, eu já falei isso em algumas outras aulas minhas, aquela onda da baleia azul, onde pessoas, infelizmente, pessoas do mal, né, estavam aí na internet divulgando e ensinando as nossas crianças e adolescentes a cometerem o suicídio, a se cortarem, né, a se automutilarem. Depois que nós passamos por essa onda da baleia azul, veio uma outra onda que se chama anjos suicidas, que novamente ensinavam aí os nossos adolescentes a mesma coisa. E agora nós estamos numa terceira onda, e sabe, isso é muito novo que eu vou passar para vocês. Eu escuto isso todos os dias em consultório, em sala de aula, tá? Escuto isso todos os dias também de parentes adolescentes, de filhos de amigas, né, de amigos, esses filhos também adolescentes. Sabe o que pessoas do mal, eu digo pessoas do mal para não falar um nome pior do que isso, né, estão ensinando as nossas crianças e adolescentes, falam para eles assim, olha, seus pais já descobriram que vocês estão cortando o braço, aqui, né, e a mão. Não, eles vão brigar com vocês, eles vão encaminhar vocês para psicólogos e psiquiatras. Vocês vão se cortar agora em outro lugar, que os pais de vocês podem colocar vocês no banheiro, nus para ver o corpo de vocês, se vocês estão se cortando, e eles não vão descobrir. Então, pessoal, muito cuidado. Essas pessoas do mal estão ensinando as nossas crianças e adolescentes a se cortarem, sabe onde? Nas axilas. Então, se você, por exemplo, se eu falo para o meu filho, eu estou desconfiada que você está se cortando, fica só de cueca, eu quero ver seu corpo. Bom, se eu não pedir para ele levantar as axilas estão todas cortadas, eu não vou ver. Outro lugar, virilha. Se o meu filho está de cueca, como é que eu vou saber se ele está cortando as virilhas? Eu não vou saber, não dá para ver, tá? As meninas na nuca, debaixo do cabelo, também não dá para ver. Então, o que eu quero pedir para vocês? Na perna também, em cima, acima do joelho, também está muito comum. Pais e mães, fiquem de olho nos filhos de vocês. Titios, titias, madrinhas, cuidadores, olhe com mais carinho para as nossas crianças e adolescentes. Mostre a eles que vocês são os melhores amigos deles. Porque se você não aceita o seu filho e sua filha exatamente do jeito que ele é, sabe quem vai acolher os nossos adolescentes, as nossas crianças? As piores pessoas do mundo, tá? Quem são? São os pedófilos, tá certo? Que vão ganhar a confiança deles. A prostituição, o mundo do fumo, das drogas, do álcool. Aí eu pergunto para você. Eu atendi um pai esses dias que ele falou para mim, eu prefiro meu filho morto do que homossexual. Quer dizer, quem precisa de tratamento? O adolescente ou o pai?
Esse pai precisa de um tratamento sério, né? Então, só para contar para vocês, esse pai, depois de um tratamento sério, que eu mandei ele para psicoterapia, para psiquiatra urgente, ele foi, ele chegou à conclusão que ele estava matando o filho dele. E aí ele chorando, ele me disse, doutor, eu prefiro meu filho homossexual do que morto. Tá? Então, pessoal, vamos parar com os preconceitos. Vamos amar os nossos filhos e ter por eles um amor incondicional. Vamos amá-los e respeitá-los de qualquer forma. Vamos acolher as nossas crianças e os nossos adolescentes. É o maior apelo que eu faço para vocês em relação à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco agora sobre transtorno de ansiedade. A ansiedade é um mal-estar ligado aos sentimentos de medo, de tensão, de perigo, acompanhado de sensações físicas desagradáveis. Apresenta diversos níveis de intensidade, desde uma simples inquietação até uma síndrome do pânico, tá? Quais são os principais sintomas de uma crise de ansiedade? Inquietação, apreensão, boca seca, sudorese, palpitações, falta de ar, desconforto gástrico-intestinal, dores musculares, tremores, alterações do sono e do apetite. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu sempre faço essa pergunta e muita gente não sabe responder. A ansiedade, ela é vital ou ela é prejudicial ao ser humano? Presta atenção. A resposta correta é, depende do grau de ansiedade. A ansiedade, se ela for equilibrada, ela é vital ao ser humano. É exatamente a ansiedade que nos faz levantar, acordar, tomar um banho, tomar um café da manhã delicioso e trabalhar. É exatamente a ansiedade que nos faz matar 10 leões por dia, chegar em casa, tomar um banho, ter um momento bacana com a nossa família, de meditação também, de sossego, uma noite maravilhosa e no dia seguinte matar 20 leões. Então a ansiedade, ela é benéfica, ela é essencial ao ser humano, desde que seja uma ansiedade equilibrada. Agora, quando eu falo de crises de ansiedade, eu estou falando de uma ansiedade exagerada. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Guarde essa frase. Todo extremo é patológico. Se eu tenho 0 grau de ansiedade, eu estou doente, eu não consigo nem levantar da cama. Se eu tenho 100% de ansiedade, peraí, eu estou com o quê? Uma crise violenta de ansiedade. Vocês já viram cachorro correndo atrás do rabo? A gente ri, né? Mas tem ser humano que faz isso. Tem ser humano que chega à noite em casa e fala, nossa, hoje eu corri demais, nossa, hoje eu atropelei tudo. Aí a outra pessoa pergunta, e aí, resolveu alguma coisa? Não resolvi nada, eu acho que eu corri atrás do rabo igual cachorro. Pois é, isso pode ser uma crise de ansiedade, porque você se atropela, você acaba não conseguindo fazer nada, só se cansa, mas não é produtivo. Então, é muito importante você detectar. Será mesmo que eu estou com crise de ansiedade? Vou procurar ajuda, vou procurar saber, né? Então, vamos lá. Crise de ansiedade, né? Pode chegar, então, à síndrome do pânico, conforme eu falei. Como é que é a síndrome do pânico? É uma angústia muito grande, é um medo intenso. Medo de quê? Cada pessoa apresenta medo de alguma coisa. Medo de um grande público, medo de entrar no elevador, medo de morrer, medo de ficar sozinho, tá? Medo da família morrer. Tem vários tipos de medo, tá? Pensamento catastrófico, dormências, dor no peito e taquicardia, uma fadiga extrema, uma sensação de desmaio e morte iminente, sensação de estar enlouquecendo, tá? Tudo isso é a famosa crise de ansiedade ou síndrome do pânico, tá bom? Vamos então agora focar no transtorno de ansiedade nas nossas crianças e adolescentes. Vamos lá. Os transtornos de ansiedade também são altamente prevalentes na infância e na adolescência. Conforme eu já falei, esse número tem aumentado de forma assustadora. Enquanto
alguma ansiedade é habitual, né, nos adolescentes, a ansiedade que interfere no comportamento normal e funcional, na escola, no lazer, no relacionamento dessa pessoa, desse adolescente na sociedade, pode ser um sinal de um problema mais sério. Os sintomas mais comuns incluem muitas preocupações sobre coisas antes, né, delas acontecerem. Por exemplo, no momento de prova, claro que todos nós nos preocupamos, mas quando o adolescente está com crise de ansiedade extrema, ele se preocupa de forma assustadora. Uma semana antes da prova, ele começa a ter vômito, diarreia, o corpo empola, dor de cabeça e vai. Na hora da prova dá o famoso branco, não consegue fazer a prova, e depois da prova, enquanto o professor não entrega a nota, ele sofre tudo isso de novo. Então, preocupações de forma extrema, tá? Que mais? Pensamentos e ações repetitivas, fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. Medos extremos de cometer erros, baixa autoestima, tá? Então, muito cuidado, fique de olho nas nossas crianças e adolescentes, verifique se não estão apresentando esses comportamentos, tá, pessoal? Tipos específicos de transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes. Também há vários tipos específicos de transtorno de ansiedade que deveriam ser notados e que nem sempre são notados pelos pais. Estes apresentam sintomas distintos e requerem tratamentos diferentes. Os vários tipos são fobias. O que são fobias? São medos irreais e excessivos sobre certa situação ou objeto. Transtorno de ansiedade social é uma ansiedade opressiva e autoconsciência excessiva em relação aos outros, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, que é uma preocupação extrema e irreal sobre atividades da vida em geral. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, que são pensamentos repetitivos e ou intrusivos, comportamentos compulsivos repetitivos que interferem no funcionamento ou causam muita angústia, não só nas nossas crianças e nos adolescentes, mas principalmente também nos pais, nos cuidadores, né, das pessoas ali que estão em volta, convivendo com essas crianças e com esses adolescentes. Ansiedade crônica pode levar à depressão? Sim. Ansiedade crônica eleva a produção de serotonina, cortisol, etc., que pode sim gerar a depressão. Dessa forma, as vias da ansiedade ao longo do tempo se desgastam e as vias da depressão são ativadas. Então, a resposta é sim. A ansiedade crônica pode sim levar à depressão. Prevenção e tratamento. Primeira coisa, nós precisamos perceber que nós somos um ser humano integral, dotados de mente, corpo e alma. Nós somos um ser holístico, um ser total. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. Se a mente adoece, o corpo padece. Se estamos com algum problema no corpo, a mente também não vai ficar bem. Se nós não estamos num bom relacionamento com Deus, também vai interferir em tudo isso. Eu sou uma pessoa cristã e acredito muito nisso, tá? Nem todo mundo acredita. Prevenção e tratamento. Muito importante observar que tais transtornos que eu falei, né, podem resultar em estigma social severo, tornando as crianças e adolescentes suscetíveis para o abuso, para a negligência ou para o abandono. Quero contar um caso para vocês que eu vivenciei essa semana, de uma adolescente que começou a passar mal, né, desmaiar, ter várias complicações. Quem cuidava era o avô e a avó, a mãe dessa pessoa, dessa criança, estava muito doente. E eu chamei os avós então para conversar. Quando eu fui explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês, o avô e a avó descobri que eles estavam muito piores do que essa criança e adolescente e falaram, olha, não dou conta, eu abro mão, né? A mãe está doente, mas eu vou mandar para a mãe. A mãe que se vire. Nós não temos habilidade emocional, nem física, nem financeira,
para cuidar, né? Então, estamos abandonando o barco. Pensa na tristeza que eu fiquei, mas eu ali não podia fazer muita coisa, né? Eu era apenas a psicóloga ali, tá? O que eu fiz, né? Falei com ele, será que vai ser melhor mesmo essa criança, esse adolescente ir para uma mãe que está com problemas, com transtornos mentais? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho mais sobre isso. Coloquei aquele casal de idosos para refletir um pouco mais, né? Mas é triste a realidade que a gente vivencia todos os dias aí na prática clínica, tá, pessoal? Não é fácil. Tem que amar o que faz, né? Senão a gente não dá conta. Todos os transtornos mentais na atualidade possuem uma diversidade de opções de tratamento, que incluem medicações, psicoterapias e acompanhamento interdisciplinar. Às vezes, tem crianças e adolescentes que precisam de uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar para cuidar dessa criança, né? Uma só pessoa, um só adolescente, uma só criança, às vezes precisa do psicólogo, do psiquiatra, de uma psicopedagoga, tá? De uma série de profissionais ali para tentar resgatar a vida daquela criança, daquele adolescente. Os transtornos mentais são tratáveis e quanto mais cedo é realizado o diagnóstico, mais promissores serão os resultados do tratamento. Não espere muito para procurar ajuda, tá bom? Se uma criança ou adolescente apresentar sintomas de depressão ou transtorno de ansiedade, deve-se buscar o auxílio de um médico, em primeiro lugar, em geral, né, do pediatra responsável pelo atendimento dessa criança ou adolescente, e com certeza esse pediatra ele vai encaminhar para um profissional de saúde mental, né? Ele vai encaminhar para quem ele acha que deve. A conduta médica é dele. Mas ele é um pediatra, ele vai saber se aquela criança, aquele adolescente deve indicar para um psicólogo, para um psiquiatra, para um neurologista ou para os três. Ele vai saber como conduzir, né? As atuais políticas públicas brasileiras de saúde mental visam a deshospitalização e a desinstitucionalização da assistência e tornam a família a principal responsável pelo cuidado do paciente. Nessas modalidades de atendimento, os pacientes recebem o acompanhamento médico e terapêutico que necessitam em regime ambulatorial e permanecem com as suas famílias, certo? Então, precisei de fazer algumas intervenções, né, bem atuais, esse mês ainda. Eu trabalho sempre com uma psiquiatra, né, ou temos também uma pediatra, que além de pediatra, ela é neuropsiquiatra. Então, para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, esses dias nós precisamos unir forças para internar uma adolescente de 14 anos, tá? E aí o que acontece? É muito complicado internar uma criança e uma adolescente. Precisa de uma autorização judicial para internar uma criança e adolescente. Não é fácil, tá? Precisa realmente de um diagnóstico bem assertivo do psicólogo, do neuropsiquiatra e aí vai, tá? Então, em alguns casos, a criança ou o adolescente precisa passar o dia no CAPS, por exemplo, à noite volta para a casa dos pais. Só um caso muito grave, muito severo, né, que a gente consegue aí a internação. E o que a gente vê muito, infelizmente, é famílias falam para a gente, olha, eu prefiro internar, entre aspas, para ficar livre, não dou conta, difícil demais, muda toda a rotina da família, eu não tenho só um filho problemático, eu tenho 2 ou 3, então internando fica lá, quando ficar curado volta para casa. Não é bem assim que funciona, né? Nós sabemos que muda totalmente a rotina, sim. Nós sabemos que é algo difícil, complexo, complicado, sim, mas é seu filho, é sua filha. Você é cuidador, você é madrinha que cuida, você é avô ou avó que cuida. Não dá para delegar a responsabilidade. Nós precisamos assumir essa responsabilidade juntamente com os profissionais da saúde, tá?
Então, nós precisamos trabalhar em equipe, família, escola e profissionais da saúde, tá certo? Só assim que vai funcionar. Como fica a rotina familiar quando existe uma criança ou uma adolescente, ou um adolescente doente em casa? Com a permanência dos pacientes em casa, passaram a fazer parte da rotina familiar, garantir as suas necessidades básicas, coordenar suas atividades diárias, administrar a medicação. Conheço muitos adolescentes que me contam em consultório. Eu coloco o remédio debaixo da língua, finjo que bebo, depois eu jogo o remédio fora. Meu pai fala para mim, minha mãe, vai lá na cozinha e bebe o remédio. Eu jogo o remédio fora. Eu não vou tomar remédio, tá? Então é muito importante você verificar se realmente o seu filho, a sua filha está tomando a medicação. Outra coisa, ontem eu tive uma reunião com uma profissional da saúde extremamente competente que trabalha comigo. Ela é formada, em pediatria e ela é neuropsiquiatra. Ela disse para mim, Jeane, eu passo a medicação para os pais darem para as crianças e adolescentes, ou eles dão tudo errado, ou eles jogam o remédio fora, ou eles dão altas doses, ou eles mesmos mudam a medicação. E aí, gente, aí não funciona. Eu quero dizer a vocês que vocês não podem automedicar os seus filhos. Não pode aumentar a dose do remédio, diminuir a dose do remédio, parar de dar o remédio por conta própria. Isso é muito sério. Tá? Muito cuidado com isso. Quem pode medicar, pessoal, é o psiquiatra, é o neuro, é o pediatra, é o médico. Tá? Então, muito cuidado com isso. Vocês precisam também acompanhar os seus filhos ao serviço de saúde. Não é fácil, mas precisa levar, Lidar com comportamentos problemáticos, episódios de crise, também não é fácil, mas é necessário, é importante. É importante fornecer-lhes suporte social, arcar com os gastos, superar as dificuldades dessas tarefas e o seu impacto na vida social e profissional do familiar. E se você não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo fazer nada disso, ou está fazendo mais ou menos, chega no psicólogo, na psicóloga do seu filho, no psiquiatra do seu filho e fala, doutor, socorro, doutora, socorro, eu não dou conta. Eu estou pior do que o meu filho, do que a minha filha. Eu também preciso de ajuda. Me encaminha para a psicologia, para a psicoterapia, para o psiquiatra. Pede socorro. Porque nós estamos aqui, nós que eu digo, profissionais da saúde, para acolher não só as nossas crianças, mas vocês, pais, cuidadores. Tá bom? Transformações que ocorrem na saúde mental. As transformações que ocorrem na saúde mental visam inserir os portadores de transtorno mental e seus familiares como protagonistas de um processo que busca inovar as formas de atenção, contando com a parceria de profissionais dessa área que atuam nos diversos cenários, atendendo a essa população, baseando-se no acolhimento, no estabelecimento de vínculos, na responsabilização e na ética do cuidado. Então, nós temos os nossos CAIs, os nossos CAPs, os centros de saúde, o Programa Saúde da Família, os PSFs, todos nós, profissionais da saúde, estamos aqui para acolher vocês. Então, a maior dica da aula de hoje, busque ajuda, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes, tá bom? Sinais de alerta. Fiquem super atentos, tá? Na mudança de comportamento habitual das nossas crianças e adolescentes, na mudança da forma de se relacionar com os pais, colegas, professores e cuidadores, na queda brusca do rendimento escolar, no excesso de faltas, na atitudes autodestrutivas, está se automutilando, tá? No comportamento delinquente, nos pensamentos suicidas, nas tentativas de suicídio. Muito cuidado. E vou falar mais uma vez para que vocês não esqueçam. Cuidado. As nossas crianças e adolescentes, algumas vezes, não estão cortando mais aqui e nem as mãos. Estão cortando as axilas, tá? Estão cortando em lugares que vocês não vão enxergar se não procurarem direitinho,
tá? Cuidado. A seguir, discutiremos algumas atitudes positivas que poderão auxiliar na prevenção e tratamento das doenças mentais. Vamos lá, falar de coisa boa agora. Já estamos finalizando a aula, vamos lá. Primeira coisa, sair da negação. Você precisa reconhecer o problema, admitir que precisa de ajuda, buscar ajuda na família, na amizade, na assistência médica e psicológica e cultivar bons hábitos familiares. Avaliar a sua vida, passar a limpo o passado, projetar o futuro. Nada muda se você não mudar. Terceiro, mudar hábitos, comportamentos e atitude. Pratique um hobby, uma atividade física prazerosa e saudável, tá? Livrar-se de culpas, remorsos, vergonha, mágoas, amarguras, ressentimentos, ódio que prejudica os relacionamentos. Perdoar é necessário, perdoe para ser perdoado. Muito importante preencher o vazio existencial e a falta de sentido na vida, estabelecendo um relacionamento íntimo com Deus. Desenvolva a espiritualidade para você que acredita em Deus, para você que é cristão. Pratique atividade física regular e tome um banho de sol todos os dias. Serenidade para aceitar o que não se pode mudar, tá bom? Olha esse gatinho, gente, que delícia que tá aí. Tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso mudar. Então você tem que ter serenidade para aceitar aquilo que você não pode mudar, tá? Sentimentos positivos aumentam a nossa força e o bem-estar, causando prazer, inteireza, vida, plenitude e esperança. Então vamos aprender a cultivar pensamentos positivos. Livre-se da dívida emocional. Então se você tem alguma dívida emocional com alguém, perdoe, tá? Aprenda a amar o bastante para atuar e se responsabilizar sobre os seus sentimentos. Então se você não está bem, não é culpa do seu pai, da sua mãe, periquito, papagaio, cachorro, não. Assume os seus próprios erros, assume as suas próprias tristezas, assume as suas próprias conquistas. Seja uma pessoa mais altruísta, tá? Seja uma pessoa capaz de vencer os obstáculos, seja uma pessoa mais resiliente. E se você não livrar-se das suas dívidas emocionais, dos seus sentimentos de culpa, se você não perdoar, você não vai conseguir. Então perdoe mais, ame mais. Viva um dia de cada vez. O momento mais importante da sua vida é o aqui e o agora. Viva o dia de hoje como se fosse o último, com muita responsabilidade. Cultive bons amigos. Amigos verdadeiros fazem a nossa vida valer a pena, não é? Rir com os amigos, pessoal, é um excelente remédio. Então, tenha tempo para valorizar, cultivar e se divertir com seus amigos. Ocupe a sua mente com algo agradável que te faça bem. Tenha rotinas diárias positivas. Pratique uma alimentação saudável. A qualidade do seu sono também é fundamental para a sua saúde. Trabalhe faça o que você ama. Tenha tempo para o lazer e o relaxamento. Ame mais a si e ao próximo. Relaxe. Reinvente-se. Procure ajuda profissional, se for necessário. E lembre-se sempre que depressão é excesso de passado em nossas mentes e ansiedade é excesso de futuro. Então, o momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. Superar é preciso, seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perca de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Então, o maior presente que Deus pode nos dar é mais um dia de vida. Então, se você está aí, depois dessa pandemia, saudável, assistindo a minha aula, tendo a capacidade de sorrir com os 5 sentidos intactos, se você pode enxergar, se você pode ouvir, se você pode sentir o cheiro gostoso de uma comida boa, o gosto daquela comida deliciosa, se você pode tocar em alguém que você ama e sentir o toque, ao tocar e ser tocado, você é um ser privilegiado como eu. A partir de hoje, aprenda a reclamar menos e agradecer mais. Tá certo?
cuide da sua saúde mental, estão aí todos os meus dados e gratidão, gratidão, gratidão pela atenção de hoje. Muito obrigada.